A paz do Senhor, meus queridos, amados, mais uma vez estamos no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para o teu coração. Estamos felizes porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso e nos concedeu mais uma oportunidade para estarmos aqui estudando sobre a palavra do Senhor Jesus. Coisas maravilhosas o Senhor tem preparado para nós nesta oportunidade. Louvo a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, pela proteção, pelas maravilhas de estar em Sua presença. Ó Deus querido, muito obrigado por tudo. Eu só tenho a agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, nós estamos estudando acerca do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós estamos estudando acerca do livro de Reis, acerca que conta a história dos reis de Israel, e é sobre isso que nós estaremos estudando hoje, para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 4, que tem o título de Elias e os profetas de Azera e Baal. Vamos estudar acerca deste profeta, deste homem chamado por Deus para enfrentar uma nação de idólatras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, essa lição será ensinada dia 25 de julho de 2021. Será ensinado em um domingo. E hoje nós estaremos estudando acerca dessa lição. Para nós não perder muito tempo, vamos para a lição. Você não pode perder essa lição. Deus tem coisas grandes a nos revelar. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, é o nosso texto áureo para nós entendermos a lição. Verdade prática, diz assim: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Que verdade prática maravilhosa. Então, o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Então, somente o Senhor é merecedor, somente Ele merece toda a honra e toda a glória. Vamos para a introdução. Diz assim: o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia, pois ele que apareceu com Moisés no monte da transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é sem dúvida um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição veremos que Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Interessante. Amados irmãos, nós estamos estudando mais uma das lições acerca do livro de Reis, acerca de profetas, dos profetas do Senhor, dos reis de Israel, e os profetas contemporâneos de cada rei, né? Então aqui nós vemos acerca de Elias, homem de Deus, chamado por Deus para uma grande obra, um grande trabalho para se realizar. E nesse livro nós podemos observar que é necessário, é urgente enfrentar o pecado. É um dos pontos que a nossa lição vai nos mostrar. Outra coisa, vamos estar relatando que Deus responde às nossas súplicas.
Terceiro, vamos expor as fragilidades do ser humano. Então, esses 3 pontos nós vamos estar discorrendo no decorrer desta lição. Primeiro ponto aqui, nós vamos ver aqui que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Isso aqui é uma necessidade. Desafio no Monte Carmelo é o primeiro ponto que nós temos na nossa lição, o desafio no Monte Carmelo. Ele se divide aqui em 3 subpontos, que são: o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Segundo, o problema de não saber a quem adorar. E terceiro, o desafio do fogo. Então, 3 pontos aqui no desafio do Monte Carmelo. Primeiro, o zelo de Elias pôs diante do confronto. Aqui diz o texto: devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. 1 Reis, capítulo 18, verso 24. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. 1 Reis 18, 21. O povo não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Então, algo interessante, o zelo de Elias pôs diante de um confronto. Por quê? O zelo de Elias pôs diante de um confronto, porque Elias defendia o Deus verdadeiro. Elias confrontou o povo de Israel, confrontou os profetas de Baal, os profetas de Azera, porque ele tinha a certeza, a plena convicção que ele servia o Deus único e verdadeiro. E fora deste Deus não há outro Deus, como diz a Bíblia, amados irmãos. Então é muito interessante quando nós temos o mesmo zelo que Elias tem pelo nosso Deus. Nós conhecemos muitos deuses, como nós aprendemos na nossa infância. Muitos de nós aprendemos diversos deuses, um Deus para cada coisa, um Deus para as causas perdidas, um Deus para o casamento, um Deus para diversas coisas, um Deus para consertar, um Deus para reformar, um Deus para tudo. Há um Deus que nós aprendemos, mas a Bíblia vai nos mostrar que só há um Deus verdadeiro, um Senhor, um Salvador, um que morreu na cruz, só um que pagou o preço pelas nossas vidas lá na cruz do Calvário, que foi Jesus. Não há outro Deus, e a Bíblia relata, a Bíblia confirma, e Elias é zeloso justamente por isso. Elias estava defendendo a sua fé, e nós também precisamos ser zelosos também, por mais que muitas das vezes nós vamos nos debater, confrontar com alguma certa situação. Isso vai fazer parte da nossa vida, da nossa história, mas uma coisa que nós não devemos fazer é abrir mão do nosso zelo pela palavra, zelo pelo nosso Deus, zelar pelo nosso Deus. Isso é fundamental, de suma importância, é das formas ou um dos fatos que fez com que Elias fosse confrontado ali juntamente, naquele momento, justamente pelo povo de Israel e também pelos aqueles que estavam em dúvida e pelos aqueles também profetas de Baal e Azera. Nós vimos aqui, se o Senhor é Deus, seguir; se é Baal, seguir. Então, essa foi uma das perguntas, a pergunta que Elias fez ao povo: até quando cocheareis em 2 pensamentos? Então essa foi a pergunta que Elias fez ao povo de Israel: até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Até quando vocês vão ficar em dúvida quem é o verdadeiro Deus, se é Baal, se é o Senhor Deus único e verdadeiro? Até quando vocês vão ficar neste pensamento? E eles não ouvem resposta, eles não ouviram
não sabiam o que responder a Elias, porque tinham dúvida de quem era o Deus verdadeiro. E aí Elias disse: se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Então, aquele que for Deus de verdade, vocês vão seguir. Siga, mas siga verdadeiramente e siga fielmente neste caminho e neste Deus. Aleluias. Aqui o zelo de Elias. Segundo ponto, amados irmãos, é o problema de não saber a quem adorar. O problema de não saber a quem adorar. Diz assim: este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos. Uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força, influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorantes quanto eles próprios. Salmos 135, 18. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físico, pois podem estar camuflados no coração humano, a fim de controlarem as decisões toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus capítulo 6 e versículo 24. Então, amados irmãos, o problema de não saber a quem adorar. Esse é um dos problemas, é uma das coisas que nós podemos destacar aqui, que o povo de Israel, eles não sabiam a quem adorar de verdade. Estavam em dúvida se adorava a Baal, se adorava ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra, aquele mesmo Deus que Abraão anunciava, que Isaac anunciava, que Jacó anunciava, os patriarcas anunciavam. Então esse mesmo Deus, eles tinham esta dúvida, mesmo conhecendo a história do povo de Deus, mesmo conhecendo a história dos patriarcas, mesmo conhecendo ali o que era ensinado pelos pais da fé. Eles tinham esta dúvida, porque não tinham esta experiência com o verdadeiro Deus, como eles tiveram no passado. Então, irmãos, aqui nós vemos o que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divino. Isso é uma realidade. Quem adora a deuses pagãos se tornam igualmente a eles, como nós podemos observar nos Salmos, onde nos diz assim que fala e não tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, nem som nenhum sai da sua garganta. Então, tornam-se igual a eles aqueles que o adoram. Então, essa é a realidade da palavra de Deus. Isso é o que acontece com aqueles que adoram as imagens, que prestam culto a um Deus que não é Deus, a um Deus que foi inventado, a um Deus que foi ali atribuído glória humana, porque na realidade muitos conhecem a Bíblia e sabem que só adoração é somente a Deus. O próprio Deus diz lá nos 10 mandamentos, lá em Êxodo, aleluias, que ele fala, se não me engano, no capítulo 20 de Êxodo, vai falar acerca, somente adorarás o Senhor teu Deus, somente a Ele servirás de todo o teu coração, de todo entendimento e de toda a tua alma. Então, meus amados irmãos, é algo sério que a Bíblia ensina. Então a Bíblia não é um livro qualquer que nós podemos rasgar as páginas e jogar fora. Não, é a palavra de Deus. Se nós observarmos a palavra, nós vamos aprender, nós vamos conhecer, nós vamos enxergar aquilo que não enxergávamos. Então, quando nós adoramos o Deus verdadeiro, os nossos olhos se abrem e aí passamos a ver aquilo que não víamos, passamos a entender aquilo que não entendíamos. É por isso que não podemos prestar adoração, prestar louvor,
há deuses que não existem, há deuses inventados, Deus de madeira, Deus de gesso, deuses ali de prata. Não podemos adorar bezerros de ouro, imagens nenhuma podemos atribuir glória, honra a eles, porque não são o verdadeiro Deus verdadeiro. Aleluia. Isso é algo profundo e as Escrituras nos mostram e nos aprova sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, então é um problema não saber a quem adorar. Louvado seja o nome do Senhor, que nós sabemos a quem adoramos, sabemos o que este Deus pode fazer, sabemos que Ele é aquele que nos comprou ali na cruz do Calvário com o seu precioso sangue, e é digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser engrandecido, de ser magnificado, de ser adorado para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, subponto do primeiro ponto, o desafio no Monte Carmelo, é o desafio do fogo. Vamos ver o que a Bíblia vai nos ensinar e a história, a lição. Diz assim: Elias tinha certeza de que Deus era com ele, por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade, o seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. Então, amados irmãos, o desafio do fogo. Nós vemos que Elias faz um desafio aos profetas de Baal, faz um desafio àqueles que estão ali indecisos, faz um desafio para ver qual é o Deus verdadeiro. Ele tinha certeza, Elias tinha certeza que Deus era com ele. Então, da forma que Elias estava fazendo, ele sabia, tinha certeza que Deus ia responder a sua oração, ia ali aceitar o seu sacrifício. Ele tinha certeza, porque ele sabia em que ele tinha crido. É como diz ali Jó: eu sei em quem eu tenho crido e que o meu libertador se levantará em meu favor. Então eu sei que eu tenho crido. Então assim, Elias sabe em quem crê, no Deus verdadeiro. Ele sabe que o Deus que ele serve é capaz de mover céu e terra, é capaz de pegar uma montanha e transportar por meio do mar. Ele sabe que este Deus pode fazer isso. Então ele tem essa certeza que serviu o Deus verdadeiro. E aí, quando ele faz esse lançamento, não foi apenas Elias que fez esse lançamento, este confronto, ou melhor, como nos diz aqui, esse desafio. Quem fez o desafio foi o próprio Deus, porque Deus queria mostrar para o povo de Israel quem é o Deus verdadeiro, quem é o próprio Deus. E aí nós vemos que isso vai acontecer na história, vai acontecer nos discorrer aqui da nossa lição. Segundo ponto, irmãos e amados ouvintes, a oração de Elias. É o segundo ponto da nossa lição, a oração de Elias. Ele se divide em três. Os preparativos de Elias. Segundo, uma oração confiante. E terceiro, a misericórdia de Deus. 3 pontos aqui. Primeiro, os preparativos de Elias. Aqui nós podemos observar que Elias preparou, diante da impossibilidade da resposta de Baal aos apelos dos seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. 1 Reis 18, 23. Primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Consequência imediata da idolatria do povo de Israel. Segunda coisa, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Terceiro, cavou um rego em volta do altar, aonde seria colocado a água naquele rego.
dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado e que estava nele e no rego em sua volta. Aleluia. Então, amados irmãos, nós vemos acerca da oração, os preparativos, que Elias faz tudo bem preparado. Não sei como foi que os profetas de Baal prepararam o modo cerimonial dos profetas de Baal, prepararam ali o seu altar, mas a realidade é que as mesmas coisas que o bezerro foram feitos, a mesma forma cortado aos pedaços e colocado sobre o altar, os profetas de Baal fizeram a mesma coisa, pois era uma proposta de Elias fazer do mesmo jeito. Aí nós podemos observar na forma da preparação de Elias, que é muito interessante. Elias primeiro ele repara o altar do Senhor que estava quebrado. Olha só, que interessante. Então reparar o altar do Senhor que estava quebrado mediante ali a idolatria do povo de Israel. Então a idolatria foi tão séria, tão severa, que o povo de Israel estava ali fazendo, que o altar do Senhor foi quebrado. Foi ali, precisava de reparação, precisava ser reparado, e foi isso a primeira coisa que Elias fez, foi reparar o altar do Senhor. Então, amados, é muito importante nós trazer isso para o nosso lado espiritual. Nosso altar, ele nunca pode estar quebrado. Não podemos aceitar idolatria em nosso altar, em nossa vida, em nosso coração, ter ídolos dentro dos nossos corações. Muitas das vezes nosso coração está cheio de ídolos camuflados, de ídolos que está pesando o altar, e o altar do Senhor está sendo quebrado, está sendo profanado. Isso não pode acontecer. Primeira coisa que nós temos que fazer para nós recebermos o fogo de Deus, a unção do Espírito Santo, o renovo do Senhor, é reparar o nosso altar, é nos consertar, é nos afastar dos ídolos, daquilo que nos afasta da presença do Senhor, daquilo que nos impede de ter uma comunhão verdadeira com o único Deus verdadeiro, com o Senhor Jesus, na pessoa do seu Espírito Santo aqui nesta terra. Então precisamos reparar o nosso altar, como Elias reparou. Aleluia. Segunda coisa, oração, uma oração confiante. Nós vemos aqui que a oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas do profeta Baal. Elias queria mostrar que para Deus responder não é necessário cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações, basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus que ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e que era pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Aleluia. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. 1 Reis 18:37. Então nós vemos uma oração confiante de Elias, uma oração simples, curta, que nós podemos observar aqui acerca que o nosso autor, o nosso escritor aqui, vai nos declarando acerca da oração de Elias. Foi uma oração simples, curta, sem muitas cerimônias, sem sacrifícios ou mutilações. Baal, os profetas de Baal já foi diferente, a oração deles foi uma oração de muito tempo orando, buscando ali, pedindo Baal, manifesta Baal, e Baal nada, eles se mutilavam, se cortavam ali os seus pulsos,
se sacrificavam, mas nada de Baal fazer, nada de Baal responder. Baal ficou calado. Mas a oração de Elias foi diferente, porque ele tinha comunhão com Deus verdadeiro. Ele tinha certeza que o Deus que ele servia iria se manifestar, aleluias, ali naquele lugar, iria fazer aquilo que lhe apraz, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, a oração de Elias foi uma oração muito interessante, e aqui nós podemos observar que em sua oração ele declarou diante do povo de Deus, a quem ele orava, era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Então, ou seja, em quem era que Elias acreditava? No Deus de Isaque, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então não era qualquer Deus, é o Deus único e verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Deus, um Deus que manifestava, um Deus que fazia, um Deus que operava, um Deus que estava ali no meio do seu povo. Aleluia. Amados irmãos, terceiro ponto, subponto do segundo diz a misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar, é exatamente a comprovação não apenas de que ele é Deus e que está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Elias subiu ao cume do monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. Então, amados irmãos, a misericórdia de Deus é algo tremendo. Nós vemos aí que Deus respondeu à oração de Elias. E como foi tratado ali, aquele que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Então, quem respondeu com fogo? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó e o Deus de Elias e o nosso Deus, que está conosco todos os dias até a consumação do século. Este é o Deus que nos responde com fogo, fogo consumidor, o fogo que molda, o fogo que transforma, o fogo que limpa, o fogo que purifica. Então é este Deus que nós servimos e é esse Deus que respondeu a Elias ali, e Deus mandou fogo do céu, consumiu o altar de Elias ali e lambeu a água que estava envolto do altar. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo viu que aquele era o Deus verdadeiro. Então um Deus que muda a história, um Deus que transforma vidas. Terceiro e último ponto, Elias em Horebe. Terceiro e último ponto, Elias em Horebe. Temos mais 3 pontos aqui. Os feitos e a exaustão do profeta. Segundo, o pedido para morrer. E terceiro, a resposta de Deus. Algo maravilhoso. Irmãos, nós vemos aqui os feitos e a exaustão do profeta. Nós vemos aqui que isso mostra, até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão, desânimo, sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Isso significa que aquele que ascendem em posição na obra do Senhor, também podem descer em proporções iguais. Conseguiu reunir o povo, olha só os feitos grandes de Elias em sequência. Conseguiu reunir o povo no monte Carmelo através de Acabe, seu inimigo. Fez descer fogo do céu no altar molhado. Fez o povo mesmo em rebeldia se dobrar diante do Senhor. Eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azera, que recebiam apoio do rei. Fez chover após grande período de seca. Correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. Então, grandes feitos na vida de Elias, um homem
usado por Deus e que Deus manifestou grandiosamente na vida de Elias, mas como Elias, homem, também um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, então um homem que ele se desanimou, ele se deprimiu por muitas pressões, muitas das vezes dos seus inimigos, então caiu em uma depressão, mas Deus nunca o abandonou. Deus esteve sempre com Elias e Deus estava sempre na direção e no comando da vida de Elias. Então, meus queridos, não é diferente Elias de nós também. Todos nós podemos uma vez cair, podemos nos deprimir, somos homens, somos sujeitos a isto. O que nós temos que fazer é sempre manter a nossa fé, o nosso foco no Senhor. Tenho certeza que nós iremos vencer todas as lutas que vier em nossa frente, nós iremos vencer, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, como diz o salmista. Pedido para morrer. Diz assim: Elias foi terrivelmente perseguido, ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomando de um sentimento de piedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Por isso, a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Então, pedido para morrer. Veja só a profunda depressão que Elias estava vivendo, que Elias viveu. Então, ele chegou a pedir a morte. Então, algo terrível Elias estava vivendo. Então, não foi fácil para Elias, mas Elias venceu. Elias superou, e eu tenho certeza que nós podemos superar também, porque a Bíblia diz que não vem prova sobre a nossa vida pela qual também não tenhamos a mesma medida para suportar essa prova. Então, toda prova que vier sobre nós, nós iremos sobressair, porque a mesma medida da nossa fé é a mesma que nós podemos suportar. Não vem prova alguma sobre nós pela qual não podemos suportar. É como diz a palavra do Senhor. Isso aí aconteceu na vida de Elias e pode acontecer na vida de qualquer servo de Deus, qualquer serva do Senhor. Sempre olhar para frente, olhar para o Senhor e vamos prosseguindo avante ao alvo que é Jesus Cristo, autor e consumador. Terceiro e último, resposta de Deus, a resposta de Deus. Nós vemos aqui, Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo, que lhe trouxe pão e água, tirando daquela situação de intenso desânimo. Nisto, depreendemos que a comunhão e a palavra estão à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus, através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Ungir Hazael, rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como profeta. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que mesmo passando dificuldades, por uma profunda depressão, desânimo, Elias passou, mas Deus entrou em favor e trabalhou a favor da vida de Elias, assim, levantando ele, tirando ele daquela situação de desânimo. Nós vemos aqui que Deus interveio de forma miraculosa, enviando um anjo que lhe trouxe pão e água. Então nós vemos que Elias estava ali isolado das pessoas, isolado em uma caverna, ali na caverna de Adulão, como é conhecido, e nós sabemos que Deus interveio ali, enviou um anjo, e ali quando Elias acorda daquele sono, o anjo estava ali e lhe deu pão e água, tirada ali naquela situação de desânimo. E a Bíblia nos ensina que Elias andou por mais 40 dias e 40 noites com a força daquela comida, daquele alimento. Pão
Nós sabemos que o pão é simbólico, a água também é simbólica. Então, o pão simboliza a palavra, a água simboliza a palavra, o Espírito Santo. Então, nós sabemos aqui, meus queridos, que é simbólico. Então, com a força da palavra, com a unção do Espírito, nós venceremos qualquer deserto, qualquer situação. Não podemos nos esquecer, da palavra, do alimento diário, que é este alimento que vai fazer nós sobressairmos qualquer situação que nós enfrentarmos nesta jornada. Irmãos, isso é simbólico, é algo para a nossa vida, para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento. Não deixe de comer o pão, não deixe de se matar sua sede com a água, que é a palavra, com o pão, comer o alimento para a sua alma, que é a palavra. Não deixe, não se afaste desse alimento, porque se afastando disso aqui é queda, é tristeza, é depressão, é uma vida amargurada. Mas nos alimentando disso aqui é alegria, paz, gozo no Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor, amados irmãos. Então nós vemos aqui que depois que Elias come do pão e bebe desta água, ele anda e vai fazer o que Deus enviou a fazer, a obra ainda. Aleluia. Diz a Bíblia que Elias teve oportunidade de confessar o estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos, uma nova direção no seu ministério para ele continuar, que era ungir Hazael, rei da Síria, e Jeú como rei de Israel, e também Eliseu como profeta, como seu sucessor, aquele que estaria depois dele. Então foi isso que aconteceu. A Bíblia é tremenda, então, no ministério de Elias, algo extraordinário. E a Bíblia nos ensina que ocorreu isso, e é para a glória do nome do Senhor. Então é notado o ministério de Elias, algo tremendo que Deus assim usou para fazer. Uma história marcante. Poucas pessoas aí acredito que nunca ouviram falar do profeta Elias, o profeta ali que debateu ali, que confrontou os 850 profetas ali de Baal e Azera e venceu todos eles ali, porque o Deus verdadeiro respondeu. Que Deus em Cristo vos abençoe. Ficou aqui mais uma lição para a honra e glória do nome do Senhor. Fique na paz do Senhor. Até a próxima lição aí. Curte as nossas lições em nome de Jesus. Compartilha, porque Deus tem uma palavra ao seu coração. Amém.